tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para fazer a análise dos capítulos 59 e 60 de O Resgate no Mar, penúltimo vídeo de Clube da Leitura do Resgate no Mar. Gente, estou muito ansiosa para o final. Tivemos aí uma leitura bem complexa, né? Quem acompanhou a leitura sabe que essa leitura foi bem complexa, cheia de informações extremamente importantes, e assim eu acredito que será também os últimos capítulos e o último vídeo de O Resgate no Mar aqui no canal. Pra semana que vem vamos finalizar a leitura então de O Resgate no Mar, combinado? Espero vocês, para terminarmos aí com o capítulo 61, 62 e 63. E se você tem vontade de adquirir os seus livros de Outlander, começar a completar, terminar sua coleção de livros, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho muito bacana, com um precinho muito bom. Às vezes rola até um frete grátis por lá. Então, sempre que vocês forem comprar os livros de vocês e puderem me dar essa preferência, o link tá aqui abaixo. Lembrando pra vocês que sexta-feira agora, dia 20, às 7 da noite, eu vou mostrar ao vivo lá no meu Instagram o resultado do sorteio que tá rolando aqui no canal. E se você não tá participando do sorteio, é só assistir o vídeo anterior a esse do Clube da Leitura e lá vocês vão conseguir participar do sorteio. Vocês podem participar até o meio-dia do dia 20, porque às 7 da noite eu vou fazer o sorteio ao vivo lá no meu Instagram. Mas fiquem tranquilos que quem não tem Instagram eu vou notificar aqui também na comunidade do YouTube para o ganhador entrar em contato comigo rapidamente. Então, boa sorte a todo mundo que está participando e muito obrigada. Marcel e Claire estavam aguardando na sala do governador, né, depois do que aconteceu com a Mina Cott. Elas estavam esperando aflitas ali por alguma resolução, já que eles estavam investigando. O suspeito principal era o Sr. Willoughby. E, gente, eu já imaginava, porque quando a Claire nos descreve que eram pezinhos muito pequenos, com sapatinhos de feltro, gente, tava na cara que era ele, né? Não tinha outra pessoa. A Marcel estava aflita, imaginando se ele realmente tinha alguma coisa a ver com aquilo, e ela não acreditava nisso, mas a Claire não conseguia prestar atenção naquele momento, gente. Porque tudo que a Claire conseguia pensar era no Lord John, né? Naquela cena que ela terminou de ver, que foi o James saindo todo emocionado da sala do John, né? E aí o John também, assim, com um rosto, assim, que ela não sabia muito bem decifrar o que era. A Claire já começou a imaginar se eles seriam amantes, se eles ficaram juntos, né, naquela temporada onde o Jamie passou na prisão. Gente, a Claire só conseguia pensar nisso, ela não conseguia prestar atenção nenhuma no que a Marcel lhe falava, até que eis quem chega, né, o governador, né. Elas estavam na sala dele e em um certo momento ele acaba chegando. O Fergus, ele também chega alguns minutos depois, porque o Fergus já tinha sido liberado. Ele acaba chegando e levando a Marcel junto com ele. A Claire estava aguardando o Jamie, né? E ali ela ia ficar aguardando o Jamie, porque ele ainda iria prestar depoimento. E como era o Jamie que também tinha levado o Sr. Willoughby para ali, ele tinha uma responsabilidade muito maior, né? Então ele estava trabalhando mais de perto ali junto com a polícia e os investigadores. Assim que o Lord John chega, o Capitão Leonard também chega. O Capitão Leonard é o capitão do navio de guerra onde a Claire ficou lá cuidando dos doentes. E ele não podia ver a Claire, né, gente? Porque a Claire saiu fugida do navio deles e o Jamie também tava fugido ali, né, gente? Porque ainda tinha aquela ordem de prisão ali contra o Jamie. A Claire acaba deitando numa poltrona, fingindo que tá dormindo, e o Capitão Leonard, assim, vê que tem uma mulher na sala do governador, mas não vê quem é essa mulher, e ele até fala, não, ela deve estar com um choque muito grande diante de tudo que aconteceu, deixa ela quietinha aí, depois eu volto e a gente conversa. E a Claire acaba se livrando aí desse embate aí com o Capitão Leonard. E é assim que eles conseguem se livrar do Capitão Leonard, enfim, chega a hora deles esclarecerem tudo, né? Deles começarem a conversar, de colocarem tudo em pratos limpos, deles entenderem o que tá acontecendo ali. Porque o John, né, imaginava que a Claire estava morta diante de tudo que o Jamie contou pra ele, e a Claire não fazia ideia do John, né? A Claire menciona pro John tudo que aconteceu com ela, tudo entre aspas, né, gente? Ela não conta a verdade pra ele, logicamente, mas ela conta que eles ficaram 20 anos separados, né? Que na Revolução de 45 ela acabou se perdendo do Jamie, porque ela acreditava que ele estava morto, e o Jamie também acreditava que ela estava morta, então os dois se perderam um do outro e só se reencontraram há 4 meses atrás. O John fica até surpreso, nossa, mas vocês passaram 20 anos longe um do outro? E aí o Lord John também tem a oportunidade de contar um pouco da sua vida, da sua trajetória, de como ele conheceu Jamie.
ele conta pra Claire também. E aí, no meio dessa conversa, o John chega pra Claire e fala, então você chegou a conhecer o Willie? Ela fala, quem é o Willie? E o John, ele vai, retira da gaveta um retrato oval do Willie e mostra pra Claire. A Claire fala pra gente que ele não precisou falar quem era aquela criança, que assim que ela viu, o choque tomou conta do corpo dela e ela imediatamente já percebeu que aquela criança era um filho do Jamie. Não pela aparência em si, porque os traços não eram tão parecidos assim, o Willie tinha traços muito parecidos com o da mãe, mas toda a postura, né, eu acho que o nariz também parecia bem com o nariz do Jamie, era do Jamie, entregava, né, que aquela criança era do Jamie, e a Claire fica assim em estado de choque diante daquela foto. E o John fala, foi isso que eu entreguei pro Jamie naquele momento que você estava espiando a gente aqui, né? Foi por isso que você viu o Jamie daquele jeito, todo emocionado, porque eu tava entregando uma cópia desse retrato pro Jamie. Na série, a Claire tem uma reação toda compreensível quando o Jamie conta pra ela, né? Até porque é o Jamie mesmo que conta pra ela, já que nos livros é muito diferente, porque ela fica sabendo pelo John, e nesse momento a Claire fica furiosa. Ela só quer saber se o Jamie amava essa mulher, quem era essa mulher, qual que era a ligação, né? Porque o que o Lord John tem a ver com isso? E ela pergunta quem era a mulher. O John conta toda a história da Geneva pra Claire, conta como foi o envolvimento dos dois, como que foi que a Geneva engravidou e conta também que a Geneva era irmã da sua esposa, a Isobel. Nós sabemos também que eles se casam porque na série eles acabam se casando também. E o Lord John, ele cuida do Willie a pedido do Jamie. Assim como na série também, né, o Jamie pede para que o Lord John cuide do seu filho. O que acontece de diferente neste momento, minhas amigas que não leram os livros, pasmem nesse momento. O John, ele conta pra Claire em detalhes esse momento do pedido, né, de como foi que o Jamie fez o pedido pro John cuidar do seu filho. Ele também oferece o seu corpo em troca desse favor pro Lord John, né, que o recusa, né, gente? Claro, o Lord John não queria o Jamie dessa forma. Ele queria ter o Jamie sim, mas se o Jamie também o quisesse. Dessa forma, ele não aceitaria, assim como ele não aceitou na série também. Mas o Jamie, ele fica tão grato ao Lord John que ele dá o que ele pode dar pro John naquele momento de coração. O Jamie, ele puxa o rosto do Lord John pra si e ele dá um beijo na boca do Lord John, minha gente. O Lord John fica assim, todo surpreso. Vocês podem imaginar, né? Que o John deve ter ficado sem palavras, né? E o Jamie tem esse gesto carinhoso com ele, o que eu acho muito bonito. Eu tenho certeza que muitas pessoas não gostaram. Eu sei que essa cena ela vai dividir pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram. Comentem aqui de que lado você está, se você gostou de ver esse trechinho ou se você achou desnecessário. Eu achei um ato muito bonito, um ato respeitoso, não vi nada de desrespeitoso nesse momento, e sim um ato de carinho, de gratidão do Jamie com o John. Então, gente, Jamie e John já se beijaram. Olha que bonitinho! O Jamie, ele também refresca a memória da Claire e ele fala, olha Claire, a gente também já se conhece. Eu fiquei até surpreso de não ter me lembrado de você assim que eu lhe vi pela primeira vez. Mas é que eu fiquei tão em choque com a aparição do Jamie também que eu me esqueci. E ela fala, como assim a gente já se viu? E ele conta, né? Conta de todo o encontro embaraçoso que eles tiveram há anos atrás, lá nas vésperas da Batalha de Culloden. Eles têm um diálogo muito importante também, achei muito importante e muito necessário, que o John fala, né, que ele ama o Jamie, sim, ele não nega que ele ama o Jamie, mas ele também respeita muito o Jamie e ele simplesmente lamenta ter nascido a pessoa que não pode compartilhar esse relacionamento, esse amor com o Jamie, né? E ele fala, você já sentiu isso? Você sabe como é isso? Você ter uma pessoa que você ama muito, mas você saber que você não é aquela pessoa pra ela? E ela se lembra do Frank na hora e ela compreende toda aquela situação. É importante salientar aqui pra vocês que eles não terminam essa conversa deles morrendo de amores um pelo outro, mas eles se respeitam. Nós podemos perceber que eles se respeitam, respeitam quem eles são, respeitam a posição que eles têm na vida do Jamie, e isso que é o mais importante, né? Depois de um tempo, o Jamie, ele aparece e ele e a Claire, eles retornam pra casa, mas o clima tava meio estranho ali durante o caminho, né? Porque a Claire acabou de levar um soco no estômago, né, gente, com todas essas informações que ela acabou descobrindo, e o Jamie também tava processando tudo que aconteceu naquela noite, se perguntando se de fato o Sr. Willoughby teria feito aquilo, o porquê que ele fez, se foi ele realmente quem fez,
Nem o Jamie nem a Claire acreditavam 100% que era ele quem tinha assassinado aquela mulher, mas eles também não colocavam a mão deles no fogo pelo Sr. Willoughby. Ele estava desaparecido e haviam muitas pessoas já à sua busca, à sua procura. Então, gente, se ele estava desaparecido é porque culpa no cartório ele tem, né? Porque não tem como. Eu acho que foi ele sim, não sei se nós vamos ficar sabendo se foi realmente ele ou não nesse livro, mas pra mim eu tenho praticamente certeza que foi ele sim quem assassinou a moça. Eles já estão em casa nesse momento aqui dos livros e o Jamie, ele tá pensativo lá na janela, admirando uns certos peixes que tem por ali. Tem um lago ali perto do quarto deles, eles estão admirando esses peixes e ele acaba chamando a Claire pra conversar com ela, né? Acaba trazendo a Claire pra pertinho dele pra conversar com ela. Ele fala um pouquinho sobre o casamento dele com a Ligori, como foi o casamento dele, o porquê que ele se casou. Não foi porque ele queria dar um nome pras crianças dela, não foi porque ele não queria deixá-la sozinha, mas foi porque ele não queria mais se sentir sozinho. Ele fala que ele vinha de um longo período em que ele se sentia extremamente sozinho e ele queria acabar com essa sensação, ele não queria mais se sentir assim. E foi isso que fez com que ele se casasse com a Ligori. E diante de todas essas informações que ele tá contando pra Claire, né, dessas revelações, ele tá num momento que ele já tá mais à flor da pele ali e ele acaba revelando do filho dele pra Claire. Ela não conta que o Lord John já tinha contado isso pra ela escuta tudo que ele tem pra falar. Ele conta também como foi o relacionamento dele com a Geneva, que não foi bem um relacionamento. Ele fala que a Geneva o desejava, né? Ele conta tudo pra Claire, do jeitinho que é, do jeitinho que aconteceu. E ele fala que ele realmente ama muito esse filho dele e que, assim, gente, é dele, né? É o filho dele. Ele mostra pra Claire também o retratinho que ele tem ali do seu filho. A Claire dá uma olhada como se nunca tivesse visto também. É um momento assim, gente, foi necessário também, né? Foi necessário a Claire fingir que não sabia ali naquele momento para que o Jamie conseguisse desabafar e contar do jeitinho que ele queria ter contado. Ele tinha medo da reação da Claire, né? Por conta da reação que a Claire teve quando descobriu que ele tinha se casado com a Ligori. Então ele imaginava que se contasse isso, a reação da Claire seria muito pior, o que faz com que ele demore um pouco para contar para Claire desse filho. Foi um momento emocionante, gente, cheio de amor, cheio de lealdade. Ele descreve um pouquinho do relacionamento dele com a Ligori, né, que foi um relacionamento porque ele não queria mais se sentir sozinho, o relacionamento dele com a Geneva, que foi porque a Geneva o desejava, e com o John, que é um relacionamento de amizade, eles são amigos, ele realmente confia muito no John, mas que ele é inteiramente da Claire e ele nunca será assim de ninguém. Ele só é inteiro, assim, completo, junto da Claire, e é um momento, gente, muito bonito. E eis que chegamos no capítulo 60, que foi um capítulo assim, gente, de parar o coração, tá? Foi um capítulo, assim, de entendermos muito do que aconteceu, desde que a Claire retornou pro passado, né? O que levou eles até ali. Nós vamos começar a entender e a saber mais detalhes neste capítulo 60, que foi um capítulo grande, foi extremamente importante, cheio de informações. Aqui nós temos o reaparecimento da Gaylis, o reencontro da Gaylis com a Claire e com o Jamie, que foi muito diferente do reencontro deles na série. Aqui Jamie e Claire estão indo para a mansão da Rosa e quando eles chegam lá, eles se surpreendem com a senhora Bernat. A Claire nos descreve a mansão, era uma mansão grande, típica das pessoas que realmente tinham dinheiro naquela época, dos fazendeiros da época. E quando a Claire, ela entra numa salinha, né, de espera ainda, sem saber quem que era a dona da mansão, ela fala que alguns utensílios que eram usados para enfeite, alguns adornos, a deixaram assim, né, oi? Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Ela nos descreve que tinha algumas imagens de algumas mulheres, né, nuas, grávidas, com seios e quadris extremamente grandes, e que aquele tipo de decoração era um tipo de decoração que ela não imaginaria ver em casa alguma
em qualquer época que fosse, quanto mais naquela época, né? Ela já começou a perceber que tinha alguma coisa errada desde quando viu aqueles adornos, aqueles enfeites. E, gente, mais cara da Gaylis impossível, né? Isso é a cara dela, né? Haviam também algumas relíquias jacobitas usadas para essa decoração, e quando a Claire tá olhando essas relíquias, eis que quem chega na frente dela falando: Claire, eu vejo que você manteve sua aparência jovem, que você conseguiu se manter jovem. A Claire fica petrificada diante da aparição da Gaylis Duncan, Gaylis Abernathy. Eles não sabiam muito bem qual era o nome, né, que eles usariam para chamar a Gaylis, e acabam chamando ela mesmo de Senhora Abernathy. A Gaylis manda preparar o seu melhor chá, o chá que ela só servia mesmo para as visitas mais importantes. Ela manda preparar esse chá para servir para Claire e para o Jamie. Ela elogia muito a aparência do Jamie, fala que a raposinha se tornou, enfim, uma raposa de verdade. Jamie é neto da velha raposa, né? Vocês se lembram disso? E ela fala que, olha, você tá muito bem, você se tornou um homem e tanto, hein? Você tá muito bonito, hein, garoto? E durante esse momento, gente, não tem outro assunto senão a viagem no tempo, né? As duas começam a conversar sobre a viagem no tempo. A Gaylis fala de tudo que aconteceu depois daquele último encontro dela lá no Poço dos Ladrões, né, de como que foi, depois que a Claire viu lá a vacina no braço da Gaylis. A Gaylis entrega pra Claire que ela percebeu, depois de um tempo, que a Claire também era uma viajante do tempo, assim como ela. Ela demorou pra perceber, mas acabou percebendo sim. E ela acaba concluindo que a Claire não viajou de propósito. Ela fala com a Claire, né? Você não viajou de propósito, né? Você não fez isso porque você quis, né? A Gaylis revela pra Claire, pelo que ela já ouviu falar, que existem outras pessoas como eles, até porque existem várias lendas que falam desses viajantes. E claro, né, gente? Elas não são as únicas, elas sabem disso, apesar de a Gaylis nunca ter encontrado com nenhum viajante. Elas começam a conversar sobre tudo, gente. Tudo mesmo que vocês possam imaginar. A Claire fala, né, que conheceu o marido dela lá no futuro. A Claire fala que sabe o verdadeiro nome da Gaylis, que inclusive encontrou o caderninho de anotações dela. Elas conversam sobre as datas. É um trecho muito importante, mas, gente, é um trecho muito complexo, que não teria como eu detalhar, assim, minimamente aqui pra vocês, porque senão esse vídeo teria mais de 1 hora tranquilamente. Assim, pode deixar que eu não vou deixar vocês por fora de nenhum detalhe importantíssimo, tá? Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilas. A Gaylis revela pra Claire que ouviu, né, a voz dela lá em Craig Nardun, e quando ela grita lá no Poço dos Dragões, ela consegue associar, depois que a Claire vai embora, ela consegue associar que conhecia aquela voz de algum lugar e lembra do dia que ela atravessou as pedras de Craig Nardun. Ela ainda fala que ela viu o Roger e ela viu a Brianna e que ela tinha a impressão de que conhecia o Roger de algum lugar. Ele tinha uma aparência que lembrava ela alguém, né? A conversa seguia interessantíssima pra Claire e pra Gaylis, né? Mas o Jamie tava meio que por fora ali. E o Jamie queria saber como que ela conseguiu escapar da fogueira. O que que você fez, mulher, que você conseguiu sair de lá? Ela fala, isso foi simples. Foi graças a esse catarrento que eu carreguei aqui na minha barriga. A Gaylis não morria de amores pelo filho dela. Gente, a gente já podia imaginar isso, né? Ela fala que ela passou 3 ou 4 meses, se não me engano, no Poço dos Ladrões, enquanto ela ainda terminava de gerar o bebê, e foi quando o seu filho nasceu que ela conseguiu escapar de lá. Ela teve o seu filho lá na casa do fiscal, no quarto que foi dela mesmo. Ele acabou nascendo por lá e ela ameaça o Dougal depois de um tempo, né? Olha, se você não me tirar daqui, se você não me ajudar a fugir, eu vou passar essa faca no pescoço dessa criança. Ela ameaça o seu filhinho que acabou de nascer, gente. Olha só que mulher. O Dougal, com muito medo de que ela realmente fizesse aquilo, porque ele sabia quem ela era, né? Ele acaba ajudando ela a fugir, sim. A vovó Joa Mackenzie havia falecido 2 dias atrás e ela iria ser enterrada naquele dia, então foi uma troca muito fácil. A Gaylis não iria ser queimada viva, né? Ela teria este privilégio de morrer enforcada antes, para só depois ser queimada em praça pública. Então, eles acabam trocando, né? Colocando o corpo da vovó Joa Mackenzie enrolado num pano ali como se fosse a própria Gaylis. E assim eles fazem a cremação. E assim eles queimam a bruxa para todos verem em praça pública. A Gaylis assiste o seu próprio velório, gente, o seu próprio julgamento, sua própria execução. Ela fala que não são todos que têm esse prazer de assistirem a sua própria execução, mas ela estava lá, linda e bela, assistindo a sua própria execução. Gente, ela descreve, assim, os detalhes, os mínimos detalhes do corpo, assim, sendo queimado.
Depois disso, Dougal a enviou para a França, que foi quando ela fez sua vida lá novamente. Ela se casou várias outras vezes. Ela era uma vidente conhecida na França e a Claire fala que durante o tempo que ela esteve na França, ela ouviu falar sobre essa moça, mas jamais imaginou que essa moça seria a Gales, né? O Jamie, ele por curiosidade pergunta a ela se ela conheceu o Duque de Sandringham e ela fala que sim. Por quê? Perguntou por quê, mas eles acabam entrando em outro assunto. O moinho da Gales estava com um defeito, né? Então o Jamie se prontifica a ajudar a consertar esse moinho, mas com a intenção mesmo de reconhecer o território, de ver se tinha alguém ali, né, que pudesse se parecer com o Ian, ou se alguém tinha alguma informação a respeito do Ian por ali. Porque eles perguntam para Gales, né, eles falam, olha, nós estamos aqui procurando pelo meu sobrinho, que nós temos, assim, fortes evidências de que ele está escondido aqui, né, que você está com ele, mas a Gales, ela nega, ela não assume que tá com ele e a Claire fala, olha, ela podia até ser uma boa mentirosa, ela podia até contar mentiras melhor do que eu, mas eu tinha certeza, e o Jamie também tinha, de que ela estava mentindo, de que sim, ela estava com o Ian. A Gales acaba pedindo a ajuda da Claire, né, como curandeira ali com 2 dos seus escravos que não estão nada bem, né, então enquanto o Jamie ele vai cuidar lá do moinho, ela e a Gales vão cuidar desses 2 escravos que estão enfermos. O primeiro, gente, foi um caso muito curioso que eu mesma nunca havia ouvido falar. Era um escravo que ele estava com um verme que se chamava verme loa-loa. É um tipo de verme que se alojava nos olhos, fazendo com que ele tivesse reações assim, gente, terríveis. Ele sentia uma dor muito terrível e a Claire fez essa cirurgia de retirar o verme dos seus olhos, né? A Claire nos descreve que foi uma cirurgia, assim, apesar de complexa, porque eles não tinham muitas coisas em mãos para fazer essa cirurgia ali, mas foi uma coisa que aconteceu muito rápido e que o próprio organismo do homem ia tratar de fechar ali, né, a pequena incisão que ela fez para retirar o verme. Já o outro homem, quando ela chega para ver esse outro homem, ele já estava morto, ele havia morrido há menos de 1 hora, né, e ele sofria de uma hérnia estrangulada. Não havia muito que a Claire pudesse fazer para ele, mas o que aconteceu de importante nesse momento foi que durante a ida da Claire para ver esses escravos, ela acaba encontrando com uma mulher que estava grávida, e aí no retorno ela fala assim com a Gales, olha, deixa eu dar uma olhadinha nessa mulher aqui, porque ela tá grávida, ela não tá com uma cara muito boa não. A Gales fala, olha, eu preciso conversar com você ainda e eu tô esperando visita, então assim que você terminar aí, não se demore, seja rápida, e assim que você terminar, você vá até mim, porque eu preciso conversar com você. A Claire, ela para ali, pergunta àquela mulher se ela tem alguma informação, se ela chegou a ver alguém ali parecido com o Ian. Todas as escravas que estão ali naquele momento falam que não chegaram a ver ninguém parecido com o Ian, mas a Claire viu que elas estavam com medo de entregar alguma coisa. Gente, todo mundo que trabalhava ali naquela propriedade da Gales tinha medo dela. Afinal de contas, a gente já sabe, né, que fama de bruxa a Gales tem onde quer que ela vá. E ali não era nada diferente. E quando a Claire, ela chega e encontra a Gales, ela vê a Gales segurando o quê, gente? As fotos da Brianna na mão dela, né? Ela fala, quem é essa daqui? A Claire fala que é a filha dela e ela fala, ela é mesmo filha dele, né? Porque aquele dia lá na fogueira eu vi a cara dela, eu vi que ela era assim, nossa, a cara dele, e eu consigo ver isso aqui nas fotos, né? Que ela é realmente uma filha dele. A Claire, ela toma aquelas fotos da mão da Gales assim o mais rápido possível. A Claire não se sente confortável com isso, né? Com a Gales segurando as fotos da sua filha e ela acaba guardando ali no bolso da sua saia. A Gales estava muito curiosa, né? Ela precisava conversar com a Claire a respeito disso. Ela estava muito curiosa. Como você conseguiu sobreviver a 3 vezes atravessando as pedras? Por algum acaso não foi tão terrível para você, assim como foi para mim? Pra Gales foi tão terrível quanto pra Claire, porque a Claire também nos descreve essa sensação nas travessias passadas de que não foi nada bom, que realmente parecia que ela iria morrer, e pra Gales também foi assim. A Gales fala, né, que pelos seus estudos a travessia só era possível com pedras e sangue, e que a Claire não tinha cara de que teria usado algum sacrifício, né? Então, provavelmente, a Claire atravessou com pedras. A Gales estudou muito sobre tudo isso, a gente percebeu isso no 2º livro, na 2ª temporada. Então, a Gales dominava muito o assunto, né? E ela vai e retira de um esconderijo secretíssimo ali uma caixinha que a Claire já reconhece logo de imediato. Foi a caixinha que veio junto com o Ian, né, gente? Essa caixinha, ela estava emperrada e se a Gales quebrasse ela ao tentar abrir, daria má sorte. Então ela pede a ajuda da Claire para abrir essa caixinha, então foi só por isso que ela ainda não tinha abrido essa caixinha. Ela estava atrás de uma pedra
rara, uma pedra diferente, e ela imaginava que talvez essa pedra pudesse estar ali. Ela sabia da existência daquela caixa porque era uma caixa que foi passada de geração a geração dentro da família Mackenzie, e o Dougal foi o último quem colocou a caixinha lá. Então, por isso, ela sabia da existência dessa caixinha e mandou que buscassem para ela ver se tinha a pedra que ela tanto precisa ali dentro. Ela acaba levando a Claire para o seu aposento, e quando a Claire chega lá, ela quer mostrar algo a Claire. A Gales tinha ali, né, 2 homens que trabalhavam junto com ela, que eram meio que seguranças dela. Era o Hércules e o Atlas. E esses dois, a Claire fala que ele parecia um zumbi, né, o Hércules. Ela conheceu o Hércules. Ela fala que ele parecia um zumbi, mas porque ele tomava um remedinho que o seu cozinheiro preparava pra ela. Ela conta toda essa história pra Claire, né, que tinha um cozinheiro que cozinhava ali, e que assim, né, ele era um feiticeiro. Ele era um feiticeiro, do lugar onde ele veio, ele era um feiticeiro. E este homem ao qual a Gales menciona é aquele homem que foi sequestrado ali no Artemis. Aquele pirata que não era bem um pirata, que era meio que um escravo, um cozinheiro, que ficou preso ali no Artemis por um bom tempo. Vocês lembram dele, né? Esse homem trabalhava para Gales, né? Por isso ele reconheceu também o escravo que eles tinham comprado, porque todos os dois trabalharam já em algum momento para Gales. Ele acabou fugindo dali, mas ele era um feiticeiro e ele havia preparado para Gales um preparado ali que ela administrava isso nos seus escravos, fazendo com que assim eles ficassem muito mais fáceis de lidar com eles, né, gente? Deles fazerem tudo que ela queria que eles fizessem. Esse escravo, gente, ele acaba chegando na propriedade da Gales porque o navio onde ele estava naufragou, e como ele havia sido mandado para a cozinha alguns dias atrás, ele foi o único que sobreviveu. Não tinha mais ninguém que havia sobrevivido, e quando eles encontraram ele, ele estava abraçado num barril que tinha um corpo dentro, um corpo embebido ali numa bebida que era de menta. Ela leva a Claire para o seu quarto porque a Claire sabia ler um pouco de alemão, né? E ela tinha um livro que estava escrito em alemão e ela queria decifrar aquele livro. Ela queria saber o que estava escrito ali. Ela queria encontrar a resposta de por que elas eram tão especiais. Porque elas conseguiam atravessar as pedras, né? E ela ainda fala pra Claire, você nunca se perguntou por que você consegue fazer isso? E a Claire já se perguntou isso por diversas vezes, né? Ela pergunta a Claire de quando que a Claire viajou, né? Pra quando a Claire foi. E a Claire fala pra ela que foi de 1945 pra 1743. Mas que ela sabia que a Gales tinha tido um tempo diferente de viagem. E ela fala, ah, sim, no meu caso foi por conta do sangue. Quando você chegou lá, em 1743, eu já estava lá fazia uns 5 anos e eu vim de 1968. Então tá aí, gente, pra quem tem dúvidas em relação à linha temporal da viagem da Gales, é essa. Ela foi de 1968. E, gente, de acordo com a Gales, existem muitas possibilidades de atravessar. O tipo de sacrifício, ele que vai definir o tempo que você vai conseguir atravessar, né? Igual a Claire atravessou pelas pedras, ela foi há mais ou menos 202 anos no tempo. A Gales já conseguiu um tempo maior porque ela usou o sacrifício de sangue. Então, de acordo com o tipo de método que tu usa para viajar, é o meio que o lugar para onde tu vai, é meio que o tempo que tu vai conseguir voltar no tempo. A Claire, então, deu sorte, né? Sorte, né, gente? Até aqui foi sorte, porque ela realmente conseguiu atravessar e chegar onde ela queria, mas nós sabemos que não é sorte que define essa viagem no tempo da Claire. Tem muito mais por aí, nós vamos aprender sobre isso nos próximos livros. Quando a Claire, ela retorna lá pra baixo, né? Ela encontra o Jamie, que já pegou seu casaco e fica, tipo assim, todo amedrontado porque não encontra as fotos da Brianna lá. Eles acabam se despedindo, né? O Jamie e Claire vão embora. Eles falam, olha, a gente tem que ir embora porque senão a gente vai chegar na cidade à noite, a gente não quer chegar lá quando escurecer, né? E eles acabam indo embora. No meio do caminho eles percebem que tem uma tempestade se aproximando. O Jamie monta ali um esconderijo para eles se protegerem dessa tempestade. Quando ele vai checar suas fotos, ele percebe que tem uma foto faltando da Brianna. E a Claire começa a se perguntar o porquê, né? Ela começa a ficar com medo daquilo, por que ela roubou uma foto da Brianna. E ela fala, a não ser que ela queira mostrar para o visitante que ela vai receber daqui a algum tempo, ela vai receber a visita de um padre, talvez ela queira mostrar para ele. E aí o Jamie fala, ela vai receber o Campbell, o Sr. Campbell, o Art Campbell. Então provavelmente a Gales vai mostrar para ele essa foto e a gente sabe que vai, né? Quando eles estão retornando já, depois que a chuva passou, o Jamie ele fala que ele descobriu que sim, que o Ian está lá.
Ele descreve que tem um lugar lá que ele é muito protegido, que ele quase não pôde chegar perto e que ele tem certeza que o Ian está escondido ali. Ele pretende voltar lá para resgatar o Ian mais tarde, mas dessa vez com reforços. Ele vai se preparar e ele vai adquirir armas, e como ele não tem dinheiro, né, gente, as armas são caríssimas porque são importadas, ele vai acabar precisando da ajuda do Lord John para isso, né? A Claire concorda, mesmo se ela não tá muito à vontade, mas não tem outra escolha, né, gente? A Claire fala, olha, tudo bem, mas eu quero ir junto. Porque vai que ele tá ferido, vai que ele precisa de mim, né? Eu quero ir junto com você. E o Jaime, ele assim, ele vai levar outras pessoas junto com ele, vai ser um plano de resgate bem grande. A pedra que a Gales buscava era um diamante negro, o adamantano. Segundo ela, era a pedra do conhecimento da alegria em todas as coisas. Era essa pedra que ela procurava. A ideia dela era triturar essa pedra, fazer dela pó e usar ali para alguma coisa, né? Ela acaba revelando para Claire o que ela quer, né? Ela quer voltar mais ainda no tempo, pra, quem sabe, assim, conseguir ajudar o príncipe. Gente, é toda aquela história que a gente conhece na série mesmo, né? E aí nós terminamos o livro assim, gente, com essa promessa de um resgate à vista. Muitas emoções nesses últimos 3 capítulos de O Resgate no Mar. Eu espero vocês, tá? No próximo Clube da Leitura, para finalizarmos O Resgate no Mar. Vamos ter uma pausa, tá, gente? Assim que nós terminarmos O Resgate no Mar, nós vamos ter uma pausa aí de 1 ou 2 semanas. Eu ainda vou ver isso melhor e semana que vem eu aviso vocês com mais certeza para começar a leitura dos Tambores de Outono. Vamos ter sim o Clube da Leitura dos Tambores de Outono. Fico muito feliz que vocês estejam gostando e que vocês querem, né, a leitura do próximo livro. Agradeço muito a companhia de todos vocês durante esses 3 livros e fico muito feliz de saber que vocês querem a leitura do 4º livro. Então a gente vai ter uma pausa aí para eu conseguir organizar os conteúdos de uma forma mais tranquila, mais leve, pra gente começar logo a leitura dos Tambores de Outono aí, né, a todo vapor. Então, tem tempo, se você quer adquirir os seus livros dos Tambores de Outono, o link tá aqui abaixo no box de descrição. Dá tempo de vocês comprarem, dá tempo de chegar aí na casa de vocês pra gente começar a ler logo. Eu aviso vocês com mais certeza no vídeo de semana que vem, tá? Eu espero vocês pro último vídeo de Clube da Leitura de O Resgate no Mar. Fortíssimas emoções nos aguardam. E foi esse vídeo de hoje, gente. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!